Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o meu primeiro vídeo itinerante. Se vocês gostarem da ideia, depois eu faço mais. Como meu celular tem uma estabilidade muito grande, então não vai ficar balançando nem nada disso enquanto eu ando, né? Eu hoje queria voltar para a série, né, Pesadelos da Mulher de Homem Honesto. E eu gostaria de falar sobre um caso que no final das contas não aconteceu comigo, né? Aconteceu com a família, né, do Monte, né? Mas eu coloquei na minha situação porque eu fiquei tão revoltada com esse caso que realmente não dava para não fazer um vídeo com ele, né? A gente pode chamar esse caso de A Servidora Pública. O Monte passou nesse concurso, mas ele tinha passado em 2 outros concursos antes, né? Ele passou no concurso para ser professor, porque ele é formado em filosofia, né? Ele foi dar aula de filosofia nas escolas, só que como o salário era muito baixo, aí ele acabou fazendo tanto a prova para agente, né? Quanto para... que era agente penitenciário, né? Desculpa, vocês não sabem o que é isso. Enfim, quem mora na capital nem sabe o que é isso. E ele fez o outro concurso que era para ser servidor do fórum, né? Ele chama de serventuário da justiça, enfim. E ele acabou passando nesses 3 concursos, né? Só como o salário de professor era muito baixo, ele acabou indo fazer o concurso tanto para penitenciária, né? Quanto para ser servidor da justiça, né? A questão da penitenciária, até ele fala num vídeo um dia, né? Que assim, a gente que realmente veio de uma capital não tem noção, né, do que é morar nessa região lotada de presídios, né? E como é complicado, né? A vida dentro dessas instituições. E ele tem muitas histórias para contar. Então, eu tô andando aqui pela Presidente Roosevelt, né? Que é uma das vias principais aqui de Dracena. Não, a minha, tô na Presidente Vargas. A Roosevelt é do lado. E ele então pegou e assumiu primeiro a penitenciária, né? Onde ele ficou lá trabalhando por, não sei se meses ou chegou a 1 ano, realmente só ele mesmo para saber disso. E ele passou depois, posteriormente, no concurso pro fórum, né? E aí que vem a história realmente, né, escabrosa, né? Enquanto ele passou no concurso para trabalhar como professor e para trabalhar como agente penitenciário, estava tudo certo, né? Mas quando ele passou no concurso pro fórum, meu Deus do céu. Aí foi um Deus nos acuda. Porque esse concurso é concorrido, né? Enfim. E uma mulher ficou revoltadíssima. A palavra revoltadíssima é até pouco, né? Nossa, olha quanto lixo, né? Enfim. Ela ficou revoltadíssima. Ali também tem uma outra igreja, ó. E ela chegou pro pai do Monte absolutamente indignada. Indignada, porque era um absurdo. Porque ela que comprou todas as apostilas que estavam disponíveis. Olha que lindas flores, olha. Todas as apostilas são só rosas do deserto, absolutamente estonteantes. Ela que tinha comprado todas as apostilas do planeta Terra não tinha passado no concurso. E um filho de um servente passou no concurso. Essas foram as palavras dela, tá? Eu quero deixar bem claro isso. Isso é o bolsonarismo no interior do estado de São Paulo. É o bolsonarismo com toda a sua força aqui. É simplesmente as pessoas que nascem nessa classe média, elas acreditam que elas vivem numa casta. Uma casta em que, se você nasceu numa condição social, você vai ter que morrer nessa condição social. Então, assim, não existe para essa gente nenhum tipo de ascensão social. E vocês imaginam como ficou, né, o pai do Monte ouvindo isso, que era um absurdo. Ela estava repreendendo ele, né, como seu filho pode passar num concurso e eu não posso passar. Ou seja, seu filho roubou minha vaga, a vaga de direito que é minha, né?
Essa é uma situação assim, tão escabrosa, que realmente não dá pra dimensionar muito não, tá? É escabrosa em todos os sentidos, em todo... Aqui tem um outro restaurante, eu nunca fui nele. É escabrosa em todos os sentidos, é assustadora, é invejosa, recalcada, criminosa, enfim, né? E aí, ela disse isso, essa foi a primeira situação. E aí o pai do monte, ele é uma figura, sabe? Uma figura. Ele também passou no concurso público, né? Para ser servente da escola. E ele ficou tão revoltado de ouvir aquilo que ele virou para ela e falou, né? Ué, mas desde quando comprar apostila de concurso te garante uma vaga dentro de um concurso? Meu filho estudou, por isso ele passou. Essa foi a resposta. E se vocês acham que essa história terminou por aí, não. Houve mais 2 incidentes de perseguição, né, dessa senhora contra o meu sogro, né. O segundo foi um terreno que ele tinha vendido, que ele tinha comprado, né, em muitas parcelas e vendeu. Só que ele fez como é que se chama? A transferência, né, desse terreno, tudo direitinho e tal. Mas a outra parte foi revender o terreno e não fez a transferência. E simplesmente ela ameaçou processar o pai do monte. Sim, processar o pai do monte. A pergunta é por quê, né? E foi assim, foi a ameaça, sabe? E por fim saiu, né, tá ventando bastante hoje. Saiu, né, o laudo lá, né, a vistoria do que tinha que ser feito, né? E simplesmente mostrou lá que o pai do monte tinha feito a transferência daquele terreno, tipo, há 5 anos antes, né? E fez tudo certinho, na data, né, e tal. Houve algum pedido de desculpas? Claro que não, né? Claro que não. E ela ainda usou ainda, né, o poder, porque ela passou eventualmente num concurso público depois, né? E ela ainda usou ainda o poder dela de influência para poder agilizar aquela tentativa de processar o pai do monte por um terreno que ele já tinha feito a transferência há mais de 5 anos. Mas a história ainda não terminou por aí. Ainda houve uma segunda perseguição ainda dessa mulher, entendeu? A um outro familiar do monte. Que ela não ficou satisfeita enquanto ela não ouviu o demitido. Então, assim, essas situações, e todas as vezes o recalque ele sempre presente, né? Essas situações que a classe popular, que as pessoas mais pobres, que as famílias mais pobres passam, é assim, eu posso ter ascendido, sabe, socialmente. Eu ascendi muito socialmente. Minha mãe foi lavadeira, meu pai era inspetor de menores, depois ele acabou sendo promovido, depois acabou ocupando um cargo de líder sindical e tal. Mas minha mãe era empregada doméstica, lavou roupa pra fora e tal, enfim. E eu sei muito bem o que é você simplesmente não poder entrar no elevador social de um prédio, porque era proibido. Eu sei muito bem o que é isso. Então, assim, não importa o quanto eu tenha ascendido em nenhum monte, essas pessoas nunca vão ver isso por mérito. Elas sempre vão ver, abre aspas, por uma sorte, fecha aspas, né? Quando, na verdade, sortes foram elas que tiveram na vida, né? De ter famílias ricas e abastadas, né? Que permitiram aí fazer todo tipo de concurso, porque a nossa não nos permitiu. Eu passei em todos os concursos, inclusive para o da UFRJ, prefeitura, estado, município, que vocês possam imaginar. E idem, né? Com relação à universidade pública, enfim. E você, assim, vê o recalque dessa gente. O recalque. Eu me lembro que eu cheguei a ouvir numa instituição de ensino que eu não tinha o direito de estar ali, né? Onde eu fui fazer o meu primeiro mestrado. Que eu não tinha o direito de estar ali porque eu era pobre e eu não tinha condição de pagar o negócio, né? Só que havia bolsa, né? E eu ganhei a bolsa. Só que simplesmente o cara deu minha bolsa para uma outra pessoa que não precisava dela, né? Então, assim, essas são as histórias, sabe? Que quem é pobre... que quem nasceu numa classe social que não está em vantagem, né, é obrigado a passar. E isso foi aí o que o pai do monte foi obrigado a ouvir. Ele tem um orgulho, assim, imenso, né, pelo filho dele,
com toda razão, com todo motivo para ter, né? Porque não é fácil ascender socialmente nesse país. Não é fácil. É muito difícil. A gente realmente fica assim, chocado. Vocês viram como é pertinho da minha casa? Ali já é o centro, tá? Ali, ó, já é o centro já da cidade. Levei o quê? 10 minutos andando bem devagarzinho, que eu tô adiantada. Então, assim, você vê isso, você passar por isso, você vê esse tipo de situação, né? Vindo de uma classe que, sinceramente, não tem absolutamente nada na vida, né? Mas se acham assim os donos do mundo. É como o Monte falou ontem no vídeo, né? São os peões que se acham patrões, né? Eu chamo de o shogunato, né? Na cultura oriental. Na nossa cultura eram os capitães do mato, né? Então, assim, é esse pessoal, sabe? É esse pessoal que tá sempre achando que realmente é melhor do que os outros, quando na verdade eles só são capazes de uma classe social muito mais rica, a qual eles nunca vão chegar a atingir, nem roubando. Enfim, é isso, né? Esse é o vídeo de hoje, né? Histórias, né? Pesadelos da esposa do homem honesto, né? De você ver esse tipo de situação, recalque, a inveja, né? As pessoas simplesmente assumindo isso pra si, né? Tipo, não tem competência para passar, não tem sabedoria, não estudou, não se dedicou e acha que tem que passar só porque nasceu, entendeu? Em determinada situação na vida, aquele concurso, aquela vaga, aquilo tudo estava destinado para elas, né? São os destinados, né? A ter algo que eles nunca se dedicaram para poder passar, né? Ela foi passar no concurso bem depois do Monte, né? Anos depois. E aí tem usado, né, desse poder do cargo que ela está ocupando, né, que é um cargo comum, né, mas para tentar prejudicar os inimigos dela. É assim que funciona, né, o judiciário, infelizmente. Por isso que é importante, sabe, ter uma pessoa honesta, ter uma pessoa digna dentro desses espaços, sabe, ter pessoas trabalhadoras e principalmente pessoas que saíram da classe proletariada. É isso, gente, é isso. Um beijo para vocês e fiquem bem.